Vamos para a próxima questão. Considere que em um colégio são verdadeiras afirmações. Toda criança é magra. A segunda, existe crianças feias. Aqui a banca pegou pesado, né? Porque a banca aqui, ela, beleza, toda criança é magra, existe crianças feias. Chama uma criança de feia covardia, né? É correto afirmar que nesse colégio, gente, aqui é uma questão de diagramas lógicos. Ó, diagramas lógicos. Raciocínio lógico aí tem o assunto diagramas lógicos. Que o titio pegou e olhou lá direitinho e escolheu as questões para você. Tossindo um pouquinho. Vou pago de novo. Então, diagramas lógicos, muitas vezes é um tabu para muita gente. Tá? O que a gente vai fazer aqui? O diagrama da primeira sentença. Toda criança é magra. O todo quer dizer inclusão. Inclusão. Inclua. Inclua o quê? Criança, conjunto criança, no conjunto magra. Então aqui eu vou ter o conjunto maior, que eu vou chamar de magra, e o conjunto criança. Inclua criança no conjunto magra. Pronto. Aqui é o conjunto das crianças. Eita, quase que não está saindo, né? Pronto, escrevi. Beleza. Toda criança é magra. Então, inclusão, o todo dentro do outro conjunto, né? Ele está mais próximo, toda criança vai ficar dentro do magra. E o segundo diz que existe crianças feias. Gente, existe crianças feias. Então, o existe, ele é equiparado, né? O existe. A gente equipara ele ao algum, tipo, alguma criança, segundo o problema aqui da banca, né, Dib? Alguma criança, né? Alguma, no caso aqui, alguma criança é feia. Ou pelo menos uma criança é feia. Pelo menos uma. Tá? Existe criança feia, existe crianças feias, que ele fala aqui, beleza? O há crianças feias, há com H, no sentido de existir. A mesma coisa. Então, o que eu vou fazer aqui? Se esse existe aqui, pelo menos alguma criança é feia. Então, eu posso fazer um conjunto aqui, criança, passando por dentro do grupo do diagrama da criança, né? Minha caneta não está escrevendo, não. Escreve. Aqui ele vai pular, porque eu não sei se é magra. Ele está falando que existe crianças feias. E esse aqui é o conjunto das feias. Ok? Das feias. Segundo problema. Segundo a questão da BancDib. Agora tem que analisar. É correto afirmar que nesse colégio... Vamos lá. Letra A. Toda criança magra é feia. Ó, eu posso ter aqui... botar aqui de lilás. Eu posso ter aqui uma criança magra. Aqui, ó. Eita. Criança. É que minha canetinha tá dando um problema para escrever que tá absurdo. Pera aí. Deixa eu só resolver aqui. Vai ficar bacana que eu tô riscando e não tá obedecendo. Perdi a moral mesmo, até com minha caneta. Ele fala que toda criança magra é feia. O toda criança tá dentro do magra. Ok? Só que não quer dizer que toda criança que está dentro do magra seja feia.
Eu tenho aqui, ó, uma criança, por exemplo, aqui. Pronto, bolinha lilás aqui. Aqui é uma criança. Essa criança é magra, porque toda criança é magra, mas só que ela não tem nada a ver aqui, ó, com o diagrama, conjunto das crianças feias. Eu posso ter criança feia? Posso. Alguma criança aqui, ó. Nesse caso aqui, alguma, né? Alguma. Mas aqui não, tá? E outra, para toda criança magra ser feia, eu tinha que ter o conjunto criança dentro do conjunto feio. Ele teria que estar, ó, não é nem aqui, porque aqui a criança seria feia, né? Ele teria que estar aqui, ó, criança magra e feia. Tem que estar aqui, todo mundo, e não tá, né? Que aqui é o existe, é a interseção, tá? Então o conjunto é aquele redondinho de que tá dentro do magra ali, beleza? Então isso óbvio que não é uma verdade. Letra B. Alguma criança magra é feia? Vamos lá, vamos mudar aqui a cor. Eu tenho aqui de verde uma criança aqui, dentro do conjunto criança, dentro do conjunto criança, né? Alguma criança magra, toda criança é magra, que eu tenho uma criança que é magra. Alguma criança magra é feia? Sim, se percebe que tem exceção, porque ele fala que existem crianças feias. E toda criança é magra, então existe criança magra que é feia. Logo, eu já achei o gabarito, que é a letra B de Brasil. A letra C, toda criança feia não é magra? Né? Toda criança feia. Bom, eu posso ter ali no verde mesmo, ó, uma criança, essa bolinha verde, uma criança que é feia, né? E que é magra. E ele fala que toda criança feia é magra. Não, aí não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver, tá bem longe aqui, tá? Eu posso ter criança feia e que não seja magra, tá? Toda criança feia não é magra. Não dá, né? Toda criança é magra. E eu tenho aqui alguma criança não é magra. O próprio problema aqui, ó, a sentença fala que toda criança é magra. Se ele fala que alguma criança não é magra, ele está mentindo, tá caindo em contradição, que toda criança é magra. Então isso aqui, ó, também deixou a letra D errada, beleza? Logo, toda criança feia não é magra. Se toda criança é magra, tem que ser magra, né? Então, o gabarito é a letra B de Brasil. Diagrama lógico costuma ser um vilão de muita gente nas provas, nas questões. Então estude bastante isso aí, treine bastante, tá certo? Pense bastante aí nas sentenças que ele está dando para poder resolver. Tem pessoas que vai conseguir resolver sem fazer o diagrama. Só lendo, toda criança é magra, existe crianças feias, né? E ela vai eliminando ali, tá? Toda criança feia não é magra. Alguma criança não é magra, né? Toda criança é magra, vai eliminando, tá? Então você vai conseguir resolver aí, mas tem que estar muito fera, tem que estar já atento e fazendo questões.